Oi, meus queridos, presentes preciosos do Senhor. Vamos para mais uma história desse livro tão maravilhoso. Mas antes eu quero pedir para você que tenha assistido os nossos vídeos, se você tem gostado, se você ainda não se inscreveu, queria pedir que você se inscrevesse, compartilhasse, para que outras crianças, adolescentes, outras pessoas pudessem aprender mais desse livro, numa linguagem bem simples que eles possam entender. Também eu já quero agradecer a todos vocês que têm se inscrito no nosso canal. Muito obrigado. E se tem alguma história desse livro que você tem curiosidade de saber, deixe nos comentários e, se Deus permitir, estarei estudando e trazendo para vocês. Que Deus possa abençoar vocês e a família de vocês. E a Ele, a esse Deus maravilhoso, toda a honra e toda a glória sempre. Agora, indo para a nossa história, trazendo à memória um pedacinho dela, nós vimos que o faraó, ele não deixou o povo ir oferecer sacrifício ao Senhor. Não deixou o povo sair do Egito. E Deus havia mandado 2 pragas. A praga que foi a primeira que transformou as águas do Egito em sangue. E a segunda praga, todo o reino do Egito ficou coberto de rã. E Deus ainda fala para Moisés que ele vai mandar a 3ª praga. E essa 3ª praga é a praga dos piolhos. Deus fala para Moisés mandar Arão pegar a sua vara e ele bater com ela na terra, no chão. E assim Arão faz, obedecendo ao Senhor. Arão vai, ele pega a sua vara e quando ele toca na terra a vara, ele vai com a vara que bate ali no chão. A Bíblia diz que a terra, eu trouxe aqui, ó, vamos ver, ó, tá vendo? Ó, terra, vamos fazer de conta que isso aqui é a terra lá do Egito e que Arão tocou aqui com a sua vara. A Bíblia diz que quando ele tocou, todo o pó da terra se transformou em piolho. Vou botar pertinho para você ver, ó. Imagina isso aqui, ó, se transformando em piolho. Nesse potinho aqui é muito, não é? Agora, tenta imaginar toda a terra do Egito se transformando em piolho. E a Bíblia diz que os magos do faraó, o faraó chamou os magos para fazer esse sinal, né? Aquilo que Deus havia feito. Porque os magos, eles transformaram a água em sangue, eles fizeram as rãs aparecer, né? Como Deus havia feito. Mas agora, o pó da terra em piolho, os magos não conseguiram fazer. E o piolho ia em todo mundo lá no Egito, toda a terra do Egito, as pessoas cheias de piolho. Até Faraó estava cheio de piolho. E os magos falaram assim para o Faraó: não conseguimos fazer. E eles falaram para o Faraó: isso é o dedo de Deus. Olha o meu dedo cheio de pó. Imagina isso aqui. Se fosse piolho, estaria cheio de piolho. Olha, ele disse assim: não podemos fazer. Isso é o dedo de Deus. Até os magos reconheceram que aquilo ali só Deus poderia fazer. Ninguém era tão poderoso quanto o Deus da Bíblia, quanto o Deus de Israel. Mas o faraó não deixou o povo ir. O faraó não creu no Senhor. A Bíblia diz que o coração do faraó, ele estava endurecido. Ele não quis acreditar em Deus e nem ouviu o que Deus mandou dizer para ele, que era para ele deixar o povo ir. Quanta coisa fantástica, quantas coisas poderosas Deus está fazendo através de Moisés e Arão.
E Moisés, ele achava que não ia conseguir. Quando Deus chamou ele lá em Midian, ele disse: Senhor, eu não vou conseguir, eu não sei nem falar direito. E Deus mandou que Arão viesse também. Nós vimos que Deus estava ajudando Moisés, como nós vimos na lição passada, e nós vimos que Deus, ele te ajuda a fazer o que ele pede. Deus, ele estava ajudando Moisés a fazer aquilo que Deus tinha mandado, que Deus tinha pedido para ele fazer. E o versículo que nós lemos, nós vamos estar repetindo essa semana, ele fala, lá em Filipenses 4,13, ele diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Quando Deus nos pede algo para fazer, ele vai nos dar força para que a gente possa cumprir. Ele vai estar com a gente, ele vai nos ajudar. Assim como ele está com Moisés e ele está com Arão, ele está guardando, protegendo eles do faraó e está dando para eles força para que eles possam cumprir a tarefa que Deus deu para eles. Deus, ele te ajuda. Deus, ele me ajuda a fazer o que ele pede. Então, quando temos vontade de pecar, de fazer algo que desagrada a Deus, devemos pedir que ele nos ajude para que a gente possa fazer as coisas que vai agradar ao coração de Deus. Dessa vez, Deus manda que Moisés, que eles falem para o faraó que ele vai mandar a quarta praga, e a praga das moscas. E Deus diz que vai separar o povo dele. Lembra lá que eles ficaram em Gósen, o povo de Deus morando lá? Deus vai fazer separação entre eles e o povo do Egito. E Deus diz que vai mandar mosca em toda a região do Egito. E é para o faraó deixar o povo ir. E a Bíblia diz que as moscas vieram. E elas vieram em multidões. E elas entravam na casa dos egípcios. Quem estava na rua, elas vinham em cima. Elas iam lá no palácio do faraó. Todo o Egito estava coberto de mosca. E até lá na casa dos oficiais do faraó, dos soldados lá, do exército, nem esses, o exército poderoso de faraó, nem eles puderam lutar contra o enxame de mosca, que era muito enxame, muito. Então faraó, ele chama Moisés e ele diz para Moisés que vai deixar o povo ir e pede para que Moisés ore por ele. Então Moisés vai e fala para ele que vai orar, mas ele tem que deixar o povo ir. Então Moisés ora, ele pede ao Senhor que aquelas moscas vão embora. E a Bíblia diz que Deus ouviu Moisés e fez como Moisés pediu. Deus está ajudando Moisés a cumprir a tarefa que Deus deu para ele. Deus te ajuda a fazer o que ele pede. Que Deus maravilhoso é esse Deus daqui da Bíblia. Ele não pede para a gente nada que a gente não possa conseguir fazer. E se for difícil, ele vai sempre nos ajudar. Precisamos pedir ajuda para ele. Abrir o nosso coração e dizer: Deus, eu não consigo fazer sozinho. Me dê força, me ajude para que eu possa fazer aquilo que o Senhor está pedindo. E Deus, ele me ajuda e ele te ajuda a fazer o que ele pede. Então, Deus, ele ouviu Moisés e as moscas foram embora, mas o faraó, o coração dele estava endurecido e ele não deixou o povo ir. Moisés ainda falou para ele: faraó, não me engane. Mas faraó enganou Moisés e não deixou o povo ir. Lá na casa dos oficiais, no palácio, já não tinha mais nenhuma mosca. Deus retirou conforme Moisés pediu. E agora, Deus, ele vai mandar a quinta praga, o
quinto sinal, né? 5 sinais, que se chama a quinta praga. Deus falou para avisar que lá os animais que estivessem no campo, Deus iria mandar uma praga, uma doença, e todos os animais dos egípcios que estivessem no campo, eles iriam morrer. Eram os jumentos, camelo, as ovelhas, o gado, todos que estavam lá, Deus mandaria uma doença muito grave e eles morreriam. E assim aconteceu como Deus havia falado. Mas Deus disse que lá onde os hebreus estavam, nenhum animal do povo de Israel iria morrer. Lá, essa doença não iria chegar para matar os animais. E Deus mandou avisar que no dia seguinte ele iria fazer isso. E assim Deus mandou a doença e todos os animais que estavam no campo morreram, os animais dos egípcios. E o faraó, ele mandou ver se lá em Gósen, lá onde o povo de Israel morava, como é que estavam os animais do povo de Deus. Os servos de Faraó, eles foram lá e quando eles olharam, lá estava tudo normal. Os animais estavam vivos. As pessoas, normalmente, as crianças brincando, os animais andando, né? E eles viram que só ali, no meio do povo do Egito, que Deus tinha mandado aquela peste nos animais. Mas mesmo assim, Faraó, ele não deixou o povo ir. O coração do Faraó estava endurecido. Faraó não acreditava em Deus. Por causa do pecado de Faraó, ele não acreditava no Senhor. Você sabe o que é pecado? Vamos lembrar? Pecado é tudo aquilo que a gente faz, que a gente pensa, que a gente diz, que a gente escuta, coisas que a gente traz dentro do nosso coração, ou quando a gente pode ajudar uma pessoa e a gente não ajuda, né? Isso é pecado. Coisas que desagradam a Deus, que deixam o coração de Deus triste. Isso é pecado. E foi por causa do pecado que o nosso querido Jesus, ele morreu lá na cruz. Jesus, ele morreu por causa do meu pecado. Às vezes a gente fala, mas o faraó tinha um coração duro, era tão mau. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela diz que todos nós somos pecadores. A Bíblia diz, todos pecaram, estão separados de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Então não há ninguém bom. Todos nós temos o coração pronto para pecar. Já nascemos assim, por causa do pecado de Adão e de Eva lá no Jardim do Éden, como nós aprendemos nas lições passadas do livro de Gênesis. Mas Deus, ele nos ama tanto, 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 que ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz por causa do meu e do seu pecado. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, conforme as Escrituras. E porque ele ressuscitou, ele tem poder para perdoar os nossos pecados, para limpar o nosso coração. Mas para isso, precisamos orar, falar com ele em oração, entregar a nossa vida, entregar o nosso coração para ele. Dizer, Jesus, vem morar dentro do meu coração. Perdoa todos os meus pecados, me limpa, me purifica. Faz de mim uma nova pessoa e vem morar dentro de mim e me ajuda a fazer aquilo que é certo, aquilo que agrada ao Senhor. E você fazendo isso, você vai estar seguro nas mãos de Deus. Porque ele diz assim, nunca te deixarei e jamais te abandonarei. Que coisa maravilhosa, que promessa preciosa é essa de Deus que está aqui na sua palavra, que nunca vai nos deixar e jamais vai nos abandonar. Se você ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, não convidou Jesus para fazer morada dentro do seu coração, faça isso.
Entregue seu coração na vida, nas mãos do Senhor, sua vida nas mãos do Senhor, e Ele vai fazer obras maravilhosas através dessa tua vida. Que Ele te abençoe, abençoe tua família, meu querido. Lembra-se que você é precioso para o Senhor. Sua vida é preciosa para Ele. E Ele te ama muito, 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 muito. Fique com Deus. Amém.